E aí pessoal, beleza? Professor Leandro Palha na área, como estão? Hoje nós vamos pôr no gráfico, desculpem, não resisti à piada. Vamos fazer um gráfico a partir de dados da planilha, beleza? Muito legal. Gráficos ajudam a gente representar os dados, fazer uma análise, comparações. Gráfico é sempre um assunto muito bacana no Excel. Legal, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou selecionar alguns dados, digamos, vou selecionar aqui, vou selecionar todos os dados aqui. O que nós temos são nomes de vendedores com as suas vendas no primeiro trimestre. Eu vou aqui inserir. Vou escolher aqui um gráfico dessa região nos gráficos, vou escolher uns gráficos prontos, digamos, esses gráficos de barras, e ele já produz para nós um gráfico bonitinho, né, com esses dados da planilha, certo? Reparem que é muito rápido realmente, né? Você selecionou os dados, escolhe o tipo de gráfico e ele já produz, né, o gráfico para nós. É um gráfico ativo, né, no sentido de que ele está vinculado aos dados. Então, se nós, por exemplo, aqui alteramos o valor de uma das vendas, nós reparamos, né, eu vou dar Enter ainda, ficar de olho aqui na figura, ele altera realmente, né, o gráfico, né? Então ele tem efeito direto. Então isso é muito bacana da gente perceber, e o gráfico aqui apresenta já os seus elementos. Ele aproveita os dados de onde você selecionou, então ele sabe, ele já fez uma legenda aqui distribuindo as cores das barrinhas nas pessoas, ele já colocou os níveis dos valores em reais, né, correspondentes aos dados da planilha, né? Então você já tem uma noção dos níveis, né? Então dá para você aqui saber aqui, por exemplo, que em fevereiro o João Carlos vendeu um pouco menos de R$ 2.500. Então já dá para ter essa grande visualização aqui, isso é muito interessante, certo? Bom, o que mais nós podemos fazer? Com o gráfico selecionado, nós podemos, por exemplo, deixa eu voltar lá na área de gráficos, né? Eu vou fazer melhor, eu vou fazer por aqui mesmo. Bacana, ao invés de ficar usando o menu, eu posso aqui recorrer a esses botõezinhos aqui do lado, né? Vamos ver o que tem esse botãozinho de mais aqui, sinalzinho de mais. Vamos ver o que opções ele nos dá. Olha que legal, né? Ele já apresenta um menu com elementos do gráfico. Então, por exemplo, eu posso, os eixos estão lá, né? Eu posso remover os eixos. Olha só, né? Ele removeu os eixos do gráfico e ampliou, né, a área útil do gráfico. Pode ser interessante, você que decide, né? Dentro de cada um desses itens, vocês têm ainda outros itens, né? Então você pode ter, digamos assim, refinamentos daquele item. Então aqui, ao invés de tirar todos os eixos, eu posso tirar só o vertical, né? Então ele sumiu com o eixo que estava aqui à esquerda. Posso tentar assumir apenas com o horizontal principal. Ele sumiu com aquele que estava aqui embaixo. Então vocês têm manipulações dos elementos dos gráficos, né? Isso é muito bacana. O que mais nós temos nesse botãozinho aí? Títulos dos eixos, né? Você pode colocar títulos extras, né? Você poderia aqui simplesmente colocar um texto, né? Desse da vertical aqui. Então, vendas em reais, né? Você pode fazer isso. Esses elementos do gráfico são interessantes também porque você pode clicar simplesmente sobre eles e de repente apagá-los se você quiser. São muito flexíveis, tá? Que mais além dos títulos? Nós temos rótulos, que é uma coisa muito bacana, né? Você está percebendo ali
que os valores em reais, né, exatos são colocados sobre a barra. Esses rótulos também têm opções, você pode escolher no centro, na extremidade interna, a base interna, então vocês têm opções da posição desses rótulos. Eu vou tirar por enquanto, que me parece muito poluído. Você tem aqui uma tabelinha de dados que vai representar justamente aquela planilha aqui embaixo, perto do gráfico, pode ser interessante, né? Você tem erros, que são medidas estatísticas, mas não precisamos explorar muito isso agora. Você tem as linhas de grade, então você pode ter linhas a mais, né, quadriculando assim todo o espaço para você ter uma noção de cada areazinha desse aqui, quanto equivale, enfim, vocês podem ter esses outros elementos, né? Vamos dar uma olhadinha nessa legenda, então a legenda do gráfico também, né? Vocês têm opções, parte superior, parte à esquerda, parte inferior, vocês escolhem onde vai ficar essa legenda, né? Eu vou tirar a legenda por enquanto, que eu acho mais interessante. Ele abriu aqui, ou eu posso colocar de novo para a gente ter uma noção de quem é quem, né? Eu vou deixar por enquanto inferior, acho que é mais interessante. Ficaram aqui os nomes das pessoas, certo? Linha de tendência também vai na ideia de tentar fazer aí uma extrapolação para saber para onde os dados vão, mas no primeiro momento não é tão relevante aqui para esse exemplo, né? Então os gráficos têm bastante opções, isso é muito bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui, estilos de gráfico com gráfico selecionado ainda. Vamos dar uma clicadinha aqui, vamos ver o que tem. Olha que legal, você pode escolher tipos diferentes de gráficos, né? Ainda dentro do mesmo tipo, aliás, né? Que é o tipo por barras, né? Você tem estilos desse tipo, então de repente você tem um acabamento diferente, né, que você ache mais interessante, e isso pode ser legal, né? Olha, aqui tem um degradezinho aqui, ó, bacana, né? Muito bacana também. E esse terceiro botãozinho, né, filtros do gráfico, você pode definir, né, mais destaque para itens do gráfico, né? Podem reparar que o item que nós selecionamos fica mais em destaque no gráfico, o que é muito legal também, certo? É isso, gente. Um overview rápido sobre gráficos. É um assunto interessante, muito útil, né? Então, nós sabemos agora que os gráficos também existem no Excel e podem ser usados de uma maneira muito bacana, beleza? Muito obrigado, se vocês curtiram, deem um like aí, porque ajuda bastante aqui no canal e a divulgar essas ideias. Um abraço para vocês, muita paz, valeu!